dia, uma alegria receber vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, queria fazer um agradecimento super especial à Teca, Cristina Miranda, essa pessoa muito querida. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre o livro, como se a gente estivesse aqui de mãos dadas, né? Vocês como leitores ou futuros leitores, para a gente falar dos capítulos. E Teca topou, como além de uma jornalista conhecida, maravilhosa, também uma amiga muito generosa, muito especial, topou essa aventura, essa missão aí de partilhar com vocês detalhes do livro. Então, o livro traduz, a princípio, essa ideia, né, de uma psicanálise mais humanizada, mais empática. O que eu vou narrando ali ao longo dos capítulos é esse lugar da escuta, sobretudo, da dor e do sofrimento, né, de indivíduos que nos procuram em razão de situações muito precoces, muito constitutivas da situação de vida deles. Para além das filiações teóricas, essa ideia de escutar de uma forma muito empática essa dor e sofrimento de quem aparece. Acolher, né, essa dor, e normalmente são casos em que os sintomas repetitivos, compulsões, adicções, aparecem no primeiro plano. Queria agradecer, então, também aqui, começando, né, a todos vocês. Aqui, em primeiro lugar, agradecer a Berna, né, meu companheiro tão amado, tão querido, primeiro leitor aí, sempre muito junto de mim. Rafa e Felipe, meus filhos amados, não puderam vir, estavam no lançamento de São Paulo, mas já me acompanharam lá. Minha mãe, muito amada, maravilhosa, minha sogra, que essas duas mulheres que todos vocês sabem, né, que iluminam onde chegam, os passos onde chegam. Tassi hoje está doente, Cris está aqui também, meu irmão, que é outro leitor, assim, que a gente troca muito, enfim. Minhas cunhadas, né? A Ola está aqui, Bibi, Júlia está aqui de coração, e Clarinha, não pôde vir, também está fazendo prova, Janjão, Luca, Dedé, os familiares aqui muito amados, minhas comadres, meus amores, aqui tem o grupos, né? BFF, SGE, PJ Raiz, enfim, todas as gerações aqui unidas para a gente ouvir um pouco dessa trajetória importante, né, da gente parar um pouco para entender aquilo que nos toca. Vamos tentar fazer um bate-papo hoje que não tem uma conotação muito técnica, nem muito clínica, mas sim para a gente falar de uma forma leve, para quem, né, de alguma forma se coloca não como teórico e tal, mas sobre laços de família. Então, eu vou começar um pouco... Eu começo, né, o livro, na verdade, com a história. O livro se baseia na minha tese de doutorado, e eu começo da história quando o Douglas bate na porta do meu consultório. E aí, quando fui fazer a defesa, eu falei, nossa, essa história começou muito antes, então eu queria partilhar com vocês, né? Na verdade, na hora da defesa isso veio, e eu falei lá, muito tempo atrás, meu pai convidou um pintor lá na nossa casa, né, para se sentar com ele no chão, para comer azeitonas, para contar da vida dele, seu Paulo, o pintor então, e ele fala assim, eu não posso fazer aquilo, né, o senhor é um homem formado, um homem da lei, não vou me sentar aí com o senhor e tal. E aí ele fala, não tem cabimento uma coisa dessa, e meu pai fala de jeito nenhum, e eu me sentei com ele ali, muito jovem, devia ter ali, muito jovem, não, criança, uns 8 anos, e a gente passa longas horas com o seu Paulo contando uma história muito triste, de muita precariedade, mas muito rica, né, da vida dele. Enfim, eu sou fruto, né, dessa história também. Naquele dia que eu escutei aquilo, acho que algo se abre. E meu pai, né, era esse homem, eu venho dessa origem, né, um pai que gostava de escutar histórias, sem hora para acabar, também, né, da profundidade da dor e do sofrimento, e filha dessa mãe que tem como marca a força, a tenacidade, a resiliência, a alegria que está sempre espalhando, né, onde chega uma pulsão de vida, uma vontade de seguir em frente e se manter muito positiva, né? Então, desse lugar, então, vem, né, a minha origem, e a partir disso, né, com meus 2 irmãos também, sempre muito companheiros, eu passo uma trajetória, todo mundo sabe aqui que eu também já fui, então, uma mulher da lei, né, antes de me tornar psicanalista, né, ofício que eu exerço agora já há 15 anos. Então, eu agradeço, né, por cada um de vocês, todos que estão aqui, seja no passado, seja agora no presente, ou
Ontem, no final de semana passado, todos vocês me concedem, me ofertam reservas para continuar nesse ofício, que às vezes é muito duro, às vezes é muito alegre, muito gratificante, mas eventualmente também muito solitário. Então essa companhia é muito, né, relevante, muito importante. Então vou falar um pouco, né, da origem agora. O livro vai tratar da origem de alguns, né, analisandos e de algumas pessoas então que se colocam ali retratadas através de casos clínicos, retratadas através de vinhetas. Eu falo um pouco dessa pesquisa, a pesquisa do doutorado, né, que vai colocar, então, qual a posição subjetiva que eles passaram a ocupar ao longo do tempo. Como o livro faz parte, né, do campo da psicanálise, além disso, o que vai aparecer também é como é que essas histórias cristalizadas, condensadas ao longo de tantos e tantos anos, reverberam, né, e como essas pessoas chegam na clínica, né, no momento atual e vão trazer, então, essa forma, né, de dor e sofrimento, às vezes muito escamoteada, escondida, inaudível, para ser pela primeira vez, então, cuidada e a gente entrar em contato. Então, o livro trata desses casos, né, de filhos que se entrelaçaram de uma forma patológica, de uma forma adoecida, nessa tensão entre aprisionamento e emancipação, né, entre ficarem no útero ou buscarem autonomia. São pacientes adultos, então, que vão chegar em análise depois de terem ocupado lugares de sacrifício em relação aos seus pais, funcionando em algumas situações como parceiro amoroso do genitor ou da genitora, funcionando como companheiro de vida, cuidador, conselheiro do pai e de mãe, num estado de desamparo, desespero, frustração, e que vai, então, experimentando esse paciente adulto, né, uma história ali na qual essa ideia, né, de identidade fica relativamente comprometida. Isso vai aparecer só lá adiante. Um ponto central do livro, então, vai ter essa noção da ocupação indevida desses lugares pelos filhos, que gerou um estado de privação em determinado momento e que se consolida como abandono. Não puderam ser olhados ali em sua singularidade. E para cuidar, então, dessa vida dos pais, né, seja insatisfatória, infeliz, solitária ou muito, né, devotada, esses filhos acabam comprometendo essa constituição da identidade. Então, o livro vai, né, tá isso no subtítulo, né, abordar a escuta desses casos em que o amor entre pais e filhos transbordou, né, e nos quais aí esses filhos tiveram suas infâncias silenciosamente usurpadas, né. Alguns trabalhos psíquicos do brincar, do sonhar ficam comprometidos. Então, vou dividir, assim, hoje o relato, falando de cada capítulo, uma pincelada, convidando vocês depois, né, quem quiser aí ler mais profundamente. Então, a história, como eu falei, começa, né, com o Douglas, essa história que eu vou chamar ali de um caso semente, uma relação fusional, simbiótica, Douglas-Marina. Douglas, o filho, Marina, a mãe, né, uma história muito triste, né? Então, é uma situação do processo analítico que chega, tem início com brigas físicas muito graves, né, violentas, eles tentando se separar e, ao mesmo tempo, sendo impossível pensar no lugar de autonomia. Então, é um paciente que diz, preciso me separar da minha mãe, mas não sei se consigo. Então, essas brigas violentas vão tomando um caráter assim, mais vertical, mais preocupante para ele. E a gente vai, então, começando a cuidar dessa história no passado, fazendo aqui, né, de uma história longa, uma história um pouquinho mais curta. Essa mãe tinha um irmão gêmeo. Esse irmão gêmeo, eles eram muito ricos em São Paulo, que do alto dessa casa eles fizeram, então, a mãe era uma mulher lindíssima, sempre em festas, e eles, então, como gêmeos, tinham ela, a mãe Marina, nunca havia sido chamada pelo nome. Os gêmeos já almoçaram? Os gêmeos já tomaram banho? Os gêmeos já estão prontos? Então, havia essa história da narrativa da família. Marina e o irmão fazem um pacto de serem uma dupla para sempre. E lá na frente, com 39 anos, quando ele engravida desse filho Douglas, ele ocupa, então, esse lugar do parceiro substituto da mãe. Né? Essa relação fusional vai tomar uma proporção tão grande que ele não sabia do que gostava, não conseguia trabalhar, havia, né, tentado fazer uma viagem para morar fora no exterior, não sustentou, volta, e a partir de então começam essas escaladas de brigas extremamente violentas, e é assim que começa então o caso semente, entre fusão e separação, entre alguma coisa que era muito pesada e
incestuosa, vamos falar assim, segurar no outro, empurrar na grade, e ao mesmo tempo uma tentativa de viver para longe desse lugar. É importante pensar, né, que tem um emaranhado ali que a gente pode imaginar que tem uma complexidade, porque também engloba o desejo dos filhos de permanecer em um lugar muito especial, né? Muito zona de conforto. Vamos falar um pouquinho disso. Mas ele não conseguia trabalhar, namorar, sair de casa. Aos poucos foi conseguindo, então, fazer uma vida um pouquinho mais autônoma. Ele falava que um determinado momento era perfeito, eles ficavam grudados, era como se eles fossem um só. Eles andavam na rua e era como se fossem só uma pessoa, como se fossem namorados. E começa, então, a descobrir que havia ali um vínculo adoecido, né, que foi sendo trabalhado. Enfim, esse é o caso que começa a me inspirar. E daí, então, vários outros casos que vão aparecer, tanto na minha clínica quanto da literatura, e até mesmo de personagens, né, que a gente conhece, Roman Gary, né, que ganha prêmio com literatura, e várias situações que são até, né, filmadas, etc. Enfim, foi aparecendo para mim o quão doloroso, o quão difícil, né, é se envolver num vínculo em que essas demandas são muito complexas de parte a parte, né? Mãe e filho, filho e mãe, mãe e o pai e filha. Então, de várias formas isso foi aparecendo na clínica. E eu vou sustentar aí ao longo do livro essa visão de que esses analisandos não sejam então reduzidos à condição de vítima, mas sim de sobreviventes, né, desse laço. O que é possível fazer em relação àquilo que vai se irradiar nos vínculos futuros daqueles novos amores que chegam, das novas famílias, e o que é que desse vínculo ali, a mãe simbiótica, o pai simbiótico, vai produzir uma sombra em relação àquilo que se coloca na frente. Na introdução eu uso a metáfora, né? Assim, uso essa metáfora dos primeiros passos de uma criança. Então a gente vai imaginar uma mãe olhando com aquele olhar de encorajamento, de recompensa para esse filho começar a andar. E vou tratar, então, de uma autora, que é a Margaret Mallett. Uma aguinha aqui, boca seca. E vou tratar de uma autora que ela vai falar dessa ideia, né, do processo de separação e individuação. Alguns casos são pesquisados e se descobre que pais e mães, nesse primeiro momento, têm uma diferença, alguns enfrentam, assim, uma dificuldade enorme de deixar esse filho ir, e outros têm uma possibilidade de ter júbilo, contentamento com essa autonomia do filho. Então, em razão disso, várias situações clínicas são observadas e catalogadas por ela, e essa autora vai trazer, então, a noção de que não só nesse primeiro momento, o livro vai falar, né, para quem não é da área, eu vou desenvolvendo aí todos os meses, né, primeiro ano, etc., mas o mais importante que está ali é essa autorização. Ela tem uma metáfora super bonita de que não basta, assim como a mãe pássaro não só autoriza o voo, é necessário que ela dê um leve empurrão para essa autonomia se fazer. E a partir disso, então, ela vai vendo a questão da separação e individuação, que vai se colocar, né, em todas as idades, como um processo que a gente enfrenta de idas e vindas, quando vivemos, então, perdas, né, perda de um trabalho, perda de um amor, perda de um projeto, enfim, isso tudo volta para esse lugar que a gente vai sempre buscar esse conforto, essa bem-aventurança, né, do momento inicial dessa fusão. Enfim, essa disposição da mãe que deve incluir, colocar no mundo, e aqui eu estou falando qualquer cuidadora ali que exerce essa função, não só a mãe aqui concreta, a mãe real, né? Então, um dos pontos relevantes do livro é esse, falar de movimentos que são autorizadores, em contraponto a outros que são impeditivos, né, dessa abertura, desse desenvolvimento, e é uma tentativa, então, o livro, de ir dando as mãos ao leitor para a gente ir traçando esse caminho sinuoso, esse caminho difícil, que todos nós percorremos, né, o tempo inteiro entre autonomia e a vontade de voltar para essa zona de conforto. Eu escolhi, então, né, usar aí um artifício na escrita, né, nos 3 primeiros capítulos do livro, eu vou falar dessa destinação de lugar pelos pais, né, os pais que colocam esses filhos nesses lugares, e no capítulo 3, 4 e 5, eu inverto o vetor e vou falar da demanda inconsciente desses filhos de permanecer numa relação privilegiada, numa relação com exclusão de terceiros, numa relação a dois, né, que na realidade não atravessa a questão da castração e vivida ali nesse lugar, de novo, no retorno à completude, né? Enfim,
Essa inversão de vetor vai fazer com que a gente tenha no final do livro um pensamento clínico, que é então a busca prioritária, assim, como escutar essas dores e esse sofrimento. Eles aparecem sempre cobertos por um manto assim de ilusão e de negação. São pessoas que eventualmente falam, não, eu não tenho nada para falar da minha infância, pelo contrário, né, meus pais não brigavam, etc. E vários casos desses que são escritos e descritos vão trazer um lugar ali que está repousando aí, às vezes sobre um marcador de sintoma repetitivo, né? Uma questão do corpo, vou falar um pouco mais sobre isso, mas são pacientes, então, que trazem essa questão da compulsão, dos atos repetitivos que voltam no presente, como se fosse uma forma de alívio do ambiente primário. No capítulo 1, eu falo dessas fases, né, de separação e individuação, essa ideia de que alguns bebês, né, vão adotar uma conduta de amoldamento, que é ficar muito colado, essa dificuldade de colocar o tônus na cena, e outros bebês, ao contrário, que acabam tendo mães que colocam precipitadamente, né, essa autonomia em cena, vão ter uma ideia de rechaço sua mãe, aquela fase que os bebês que a gente ouve, não, não, né, do afastamento. Mas, enfim, nesse caminho, então, a gente vai ver uma metáfora de tudo que se replica, né, na nossa vida futura também. Então, um pouco mais, né, a gente vai ver, tem um caso que eu conto muito, muito triste, né, numa situação mais grave, mais precoce, uma mãe que fala, né, eu gostava tanto, tanto de amamentar, que quando ele já estava cheio, eu colocava o dedinho na boca para ele vomitar e eu dar de mamar de novo. Então, tem um lugar de ter naquele filho ali um objeto parcial, não conseguir presumir nele um sujeito, e a gente vê lá na frente, esse é um caso grave de esquizofrenia. Então, quanto mais radicais ou mais difíceis forem essas invasões ou esses abandonos no tempo muito precoce, mais graves vão estar, né? Vão se configurar esses adoecimentos. E eu vou falar também de outras questões que acontecem um pouco mais à frente, que vão ter a ver diretamente com tudo que a gente vive, né, em nossas famílias, sobre os lugares que nos destinam. Então, ali, vamos pensar nas posições que estariam no campo da saúde e nas posições de extravio. Eu elenco, então, 3 posições, basicamente, já falei, né, citando para vocês, a posição do parceiro substituto, e aí eu coloco o exemplo de uma tenista, né, todos vários amantes do tênis aqui, a tenista Marla, que é, assim, uma super campeã, e esse pai vai percorrendo, né, não sei quantas cidades e tal, e ela vai ganhando campeonatos, e ela chega depois, em análise já adulta, falando que ela tinha, assim, uma visão dela e do pai dançando em todas as festas do torneio, ela a mais adorada e tal, e a rigor, então, ela fala, olha, nunca teve situação de abuso nenhum, a gente dormia, ele dormia abraçadinho comigo, né? E aí se estabelece, então, um pensamento sobre esse caso de um matrimônio psicológico. E vários autores cuidam dessa teoria, né, sobre uma síndrome do incesto emocional. Não acontece, então, a relação de toque concreto, que tem ali uma situação de abuso, mas sim uma vinculação que gera uma dependência de tal ordem. Tem um outro caso que eu narro também, né, que é uma menina que ela começa a dirigir com 14 anos, para levar o pai, que bebe muito, para casa, e ela fala, olha, eu acho que eu estava ali a serviço, né, desse pai, e, enfim, não consegue, então, se apegar a nenhum outro companheiro, se relaciona com vários homens mais velhos, sucessivamente. O caso dessa Marla, então, ela chega, né, fala que tudo era muito romântico, um caso gravíssimo de compulsão alimentar. Outro caso que eu narro também tem a ver com uma pessoa que ocupa vários altos cargos do governo, mas sempre se sente muito insuficiente e que ninguém chega aos pés, né, desse pai. Uma segunda posição também é do melhor amigo confidente. Esse é um paciente que eu atendi, né, por muitos anos. Eu chamo ele, né, todos os casos têm respeito à confidencialidade, eu chamo ele de Henrique, e ele tem uma cena terrível, assim, do passado, que o pai dele chega em casa, tem mulheres, assim, tipo, religiosas, né, amigas da mãe, assim, vendo lá, tem uma televisão, ele chega e dá um tiro na televisão, né, para, né, acabou isso aqui agora e tal, um pai extremamente violento. E o que é que acontece? Esse menino, então, depois, ele vai o menino, né, ele, o adulto contando sobre o menino, ouvir histórias super picantes da sexualidade do pai. O pai ficava com garotas na cidade, traindo a mãe, que eram próximas de idade, então ele tinha que ouvir coisas assim sobre
a relação adulta do pai, você não, mulher não manda em nada, não confia nas pessoas e coisas assim. É um paciente que chega com 50 e poucos anos, ele numerava mulheres, a número 1, a número 3, a número 12, quando estava se referindo a elas, deixava bem claro, logo no primeiro encontro, que não tinha possibilidade de intimidade, não tinha possibilidade de vínculo. Então, esse lugar da quebra de gerações, colocar para uma criança muito pequena um enigma sobre alguma coisa que é impossível de ser captada, é impossível de ser metabolizada, é impossível de ser digerida, nesse lugar de melhor amigo confidente. Outra paciente que eu falo também, que é a Damiana, que ela recebe, né, ainda 10 ligações, a mãe mora numa cidade no interior de São Paulo, 10 ligações por dia dessa mãe, e no domingo, especialmente, ela recebe uma ligação terrível de horas, a mãe se queixando do que passou naquela semana. Então, a posição de melhor amiga e confidente gera para ela um lugar absolutamente devotado e, ao mesmo tempo, muito difícil de lidar. Então, além dessas duas posições, né, do parceiro substituto e do melhor amigo confidente, também a situação desse filho a quem é dado o lugar de bode expiatório. Eu iria viver ia fazer tal curso de medicina, eu iria morar, mas você nasceu, tudo parou ali, ou eventualmente aquele que é o ponto de descarga dessas mazelas da família e para quem se coloca ali confidências que são de alguma forma muito difíceis de se colocar num sentido simétrico ao psiquismo, né, a maturidade psíquica para receber. Então, eu cito, né, tem um autor que eu gosto muito que é o Sandor Ferenczi, ele vai falar disso, né, se nesse momento inicial da fase da ternura se impõe às crianças, né, muito amor, ou um amor diferente do que elas necessitam, isso pode acarretar as mesmas consequências patogênicas que a privação de amor. Então, isso que parece, né, ilusão de o meu lugar foi o de preferido, foi o de escolhido. Alguns autores americanos falam de chosen child, né? A criança escolhida para ser aquele primeiro suporte do pai em situações, né, ou suporte da mãe, como essa tenista ocupa. A gente vai vendo que, então, se irradia uma questão para o futuro sobre esse aspecto que fica cindido, negado. Então, pela primeira vez, o analista ali funciona como um terceiro que vai simbolizar essa história aí da relação primária. Né? Eu vou partir um pouco mais para frente, né? Já estou andando aqui com vocês no capítulo 2, para falar de uma ideia da sedução para a vida. Sedução para a vida é algo que a gente não só recebeu, né, de nossas mães, nossos pais e tal, como a gente coloca no mundo, né, o amor ao outro, a filia, né, a ternura, mas alguns pacientes que encontram, então, numa idade também muito precoce, essa invasão que tem uma relação direta com o corpo, né? Então, Freud tem um conceito de represas psíquicas, ou DICs, que ele vai falar. Algumas situações se condensam nesse corpo e não viram uma memória consciente, porque elas são pesadas demais. Então, aqui a gente vai poder pensar, ele vai catalogar isso como repulsa, nojo, constrangimento moral, né, vergonha. Esses DICs aparecem, então, lá no paciente adulto. Por exemplo, quando alguém fala assim, quando aquele tio olhava para mim, me dava né, a criança narra desse jeito. Ou alguma situação que se põe, eu tenho uma paciente que eu atendi, que ela é do Rio, né, e ela fala que no carnaval a mãe dela, muito carnavalesca, deixou essa menina de 10 anos com a irmãzinha de 5 ficar hospedada na casa da babá, e ela tem certeza, quando ela entrou ali, falou, vou me matar aqui e minha mãe não vai achar meu corpo. E ela lembra da mão quente da babá. Então ela fala, segunda sessão ela chegou, eu lembro dessa mão quente da babá, que condensava ali então o sentimento de desamparo, né? Eu estou só e não tenho medidas para lidar com isso. Nesse caso, então, a gente está falando de alguma coisa que transbordou, até mesmo elogios, né? Também coloco lá um paciente, Jim, que a mãe fala, ele diz, meu pai bebia muito, nunca estava em casa, eu virei o homem da família. Então, os elogios que ela fazia ao a minha calça jeans, né, me faziam me sentir feliz, honrado e, ao mesmo tempo, sentia repulsa, né? O que conta um pouco do transbordamento dessa pulsionalidade adulta no corpo da criança. E eu exemplifico também com o caso de uma analista de São Paulo, que é a Silvia Lobo. Silvia Lobo tem um livro sobre... ela coloca casos clínicos e algumas sínteses assim, né? E esse é muito, né? Ela atende uma menina, Sabrina, a Sabrina chega careca
E aí ela fica meio assim, né? O que houve? E aí ela diz, de todas as meninas que tiveram piolho na escola, a única que a mãe raspou a cabeça fui eu. Então essa menina chega de cabeça raspada, e ela conta no livro que depois essa Silvia tá com um brinco de flor, assim, aí ela fala, nossa, que brinco lindo, sua mãe já morreu? E aí ela termina dizendo, a mãe higiênica mata a sexualidade feminina. A mãe que invade a gaveta, a mãe que não deixa a porta ser trancada. Tem um caso também de enurese, né? Prender ali, a menina começa a desenvolver formas secretas de sentir prazer para longe da mãe, porque essa mãe altamente evasiva, isso também se estende para o pai. Então, o que a gente imagina, a Teresa Pinheiro, também uma autora que estuda, né, o traumático, ela vai falar, são as palavras desse corpo que o analista tem que escutar. Né? Ela fala assim, o trauma, por falta de polissemia, por falta de palavras, passou a ser feito de carne. Então, é isso que chega, né? Um nojo, uma sensação corpórea que a gente eventualmente vai ligar e vai retomar, então, esse passado cindido, né, que está num outro campo aí, fora da memória consciente. Bom, são vários outros exemplos que eu vou falando, não vou entrar na parte teórica, né? Depois, quem quiser, a gente conversa, dialoga. O terceiro capítulo eu vou tratar do terrorismo do sofrimento, é esse aqui, muito conhecido, se a gente for imaginar. O Ferenczi, ele vai dizer assim, não só nesses campos que tem assim, o que a gente visualiza do trauma por ação, né? Invadir, colocar em cena algum tipo de ato, mas também o trauma por omissão, né? Deixar aquela criança fazer coisas eventualmente e ocupar papéis que têm um caráter nobre, né, um caráter do menino de ouro, da menina de ouro, mas que tem um peso. Então ele vai falar, outro disparador do trauma se chama terrorismo do sofrimento, que consiste em você colocar nos frágeis ombros de uma criança o peso, né, de várias demandas daquela família. Então, a rigor, o terrorismo do sofrimento vai se configurar em situações em que esses filhos são o quê? Zelosos, cuidadores, extremados e tal. Eu cito também o caso do Warren. O Warren é um menino cujo pai falece num acidente, né, quando ele tinha 8 anos, acorda cedo, prepara o lanche do irmão, troca o uniforme do irmão, faz tudo, né, o café da manhã, enquanto a mãe estava muito deprimida, deitada. E aí, num determinado dia, ele acorda e ele fala, eu fui o único da minha série que foi escolhido para ser o que vai apresentar a peça no final de ano. E aí, um dia serei presidente. Nisso, a mãe se levanta, a mãe melhora com essa fala dele, e é um paciente adulto que chega lá na frente, então, absolutamente comprometido, se forma em direito, cargos, né, bons, ocupa, etc. Mas ele desenvolve, então, uma compulsão em masturbação compulsiva com revistas do pai falecido. Né? Só para contar que esses sintomas de repetição, adicção em álcool, adicção em drogas, tem um paciente também, né? A questão da pornografia, do sexo virtual, tudo isso vai aparecendo nessa vida adulta. Esses mecanismos funcionam como estratégia de sobrevivência, como anestésico para aguentar, né? Isso que volta, que transborda, que não tem nome, que não tem lugar. Enfim, o traumático fica ali, né? Estendido no tempo, diluído, mascarado. Então, a gente vai imaginar que, em razão dessa clivagem da personalidade, esse sujeito vai ter um self que se apresenta adaptado, que se apresenta como alguém que é um self subalterno ao meio, que vai esquadrinhando aquilo que se espera da pessoa para lhe entregar aquilo. E a rigor, então, a gente vai ver uma situação adaptativa de um lado e congelada do outro. Né? Esse autor vai trabalhar quem aqui é mãe de menina, a Frozen, né? As duas bandas, uma banda congelada, a qual não se acessa, e a outra adaptada, entregando aquilo que se espera. A gente conhece também, né? Essa defesa falso self, que de alguma forma todos nós também temos outras personas, né? A persona do trabalho, a persona de tal lugar que se apresenta. Mas, enfim, no caso mais grave, a gente vai imaginar que isso toma uma proporção patológica, né? Estudo também a família claustrofílica, que vem do lugar aí de uma autora italiana que vai falar do amor ao fechado. Esse amor é um modelo de união que vai gerando uma viscosidade que também quebra esse atravessamento de gerações. Obrigada, Carla. Todas morando juntos na família, na edícula do fundo e tal, e essa dificuldade, esse amor ao claustro. Essa autora faz uma coisa super interessante, que é uma combinação das duas síndromes, né, no caso dessas famílias. A síndrome de Estocolmo, que é ficar ali, né, preso ao raptor, né, a gente sabe, né, tem aquele assalto ao banco, e os reféns desse assalto ao banco em Estocolmo ficam
absolutamente em defesa, né, nos procedimentos aí públicos, ficam em defesa dos bandidos, né, dos raptores. E a outra, a síndrome de Stendhal, que é um escritor francês que sai em Florença totalmente, né, assim, atacado, despersonalizado de uma cena de, né, confusão mental. E tem uma autora que se debruça sobre esses casos, ela trabalha com isso. Em cidades como Ravenna, Jerusalém, acontecem esses episódios de despersonalização. E isso vai justificar um pouco a relação de filhos com pais nesse movimento de adoração, de fé cega, né? Nesse lugar que se abre mão, não posso tudo, alguém tudo pode. E esses pais ocupam, então, como eles ficam num lugar de coação moral para entregar aquilo que é, né, o esperado por esses pais. Estou fazendo um resumão, assim, então tem muito mais coisas, né? Vocês viram que o livro é grande. Tem um deles que é o Mark, que chega a virar padre, né? Ele chega em análise porque ele estava cometendo furtos, foi acusado pelas fiéis da paróquia, mas ele, em razão dessa mãe com quem ele dormia todas as noites, lia a Bíblia, ele vive aí uma vida, faz desse sacerdócio a mãe um verdadeiro sacerdócio. Então tem vários casos que vão ilustrando, iluminando esse caminho, e eu então no capítulo 4 vou inverter o vetor e pensar na demanda dos filhos, né? De se colocarem nesse lugar, na zona de conforto. E aqui a gente tem alguns autores, tem um autor que é o Hermann é um autor húngaro também, menos conhecido, mas o Hermann vai trabalhar numa observação assim, entre mães, chimpanzés e gorilas e bebês, e ele vai trabalhar com a ideia de clinging, né? Que é o dependurar-se. E aí ele parte de uma noção de que existe em cada um de nós uma demanda, né, um instinto primitivo de fusionar para a gente se colocar como uma unidade. A partir dessa ideia do clinging, ele vai falar um pouco das patologias do apego. Aqueles que não só conseguem, né, se apegar e se soltar, mas como aqueles que são os pacientes que se agarram, né? Aqueles que se colocam presos a essa zona de conforto. E ele diz tudo que se estudou até então sobre o uso de substâncias, drogas, álcool e tal, não só se relaciona a uma questão do objeto e daquilo que estava sendo colocado como equilíbrio, prazer e desprazer, né? Frente a um desprazer que entorpece, e sim como uma tentativa de restaurar esse ambiente primário, essa existência ou essa unidade e se colocar ali nesse campo, né, mais inteiro. Então, uma estratégia de sobrevivência. E aqui eu estudo Michael Balint, maravilhoso. Depois, assim, quem quiser, né, tem um capítulo do livro dele que ele vai falar de Trials and Regressions, que são emoções qualificadas daqueles que são os filobatas, se jogam em espaços abertos, o voo livre, né? E aqueles que são os zoquinofílicos, aqueles que se agarram. E nessa tendência que todos nós temos de oscilar entre uma coisa e outra, logicamente aqueles que são, né, mais aptos a se lançarem nesses espaços, eles vão ter um medo consciente, essa situação é de perigo, uma exposição voluntária, mas uma esperança de que alguém lá pega. Então, tão importante quanto essa ideia, né, do pulsional, de sentir uma emoção qualificada, é a ideia de que tem esperança de que o mundo segura, né? Seria o bebê, da gente jogar para cima, voltar, seriam os esportes radicais, né? E a rigor, em contraponto a isso, alguns outros lados, um esportista radical aqui na plateia, mas a gente então vai pensar nos zoquinofílicos como aqueles que se agarram, né? Se prendem no carrossel, né? Que não conseguem, ou a criança que vê alguém estranho no elevador e vai para as costas, né? Para a saia da mãe se segurar ali. Bom, já vamos encaminhando um pouco. A gente vai falar nesse capítulo aí da angústia de separação, como essas crianças que precisam, né, dessa unidade sentem muita angústia de separação e como trabalhar com isso, essas patologias do apego. Já estou me encaminhando para o capítulo 5 para a gente conversar. Vou passar o microfone depois para quem quiser. No capítulo 5 eu vou falar do Édipo. E assim, tem várias questões, né, do Édipo em Freud que são contestadas, né, vai por um lugar assim meio do machismo estrutural, né? Mas a gente, então, eu uso o texto do Hans Leopold que atualiza para falar de uma coisa que não se aplica só a meninas ou meninos, mas a todos nós, né? A necessidade da gente abraçar um impulso ativo de emancipação, né? E isso ser colocado como um caminho de autonomia. Então, ele vai falar da ideia de parricídio, que é cometer o assassinato simbólico, né, da autoridade de pai e mãe e poder ser grato
a tudo isso que esses pais nos deram, né? Fazer com essa possibilidade de travessia, né? Um caminho de elaboração das culpas, né? Tem um caso que ele conta que é super interessante também, que é de um paciente que ele atende, que vai estar fazendo uma tese de doutorado e trava, não consegue escrever mais nada, e ele vai então possuir um título, é da mesma área do pai, um título que o pai não teve, e começa a falar de culpa. E aí se trabalha, então, essa ideia de atonement, que é uma reconciliação, poder ter, né, dos nossos pais o legado, né, e, ao mesmo tempo, poder entrar em contato com a nossa própria potência, para além deles, ao lado deles, né, enfim, tudo isso. Enfim, essa transmutação de uma posição passiva para uma posição ativa. Então, essa noção super importante, ele também vai trabalhar a força, né, do incestuoso, a força da vontade, do desejo de ter essa relação exclusiva, né, afastar qualquer terceiro que entre ali, e essa noção de que muitas vezes lá na frente, quando o novo parceiro chega, se reedita essa figura pré-edípica. Então, nesse sentido, são alguns casos em que a triangulação edípica não pôde se fazer, e a gente vai então cuidar dessa possibilidade de escutar o que se atualiza no presente. Capítulo 6 é um capítulo que vai ter uma leitura muito assim, sensível e leve do Donald Winnicott, e eu começo assim com uma criança, né? O Janjão tá rindo, o Janjão gosta do Winnicott, né, Jão? É uma criança de 4 anos ali começando a andar de bicicleta, uma criança de 18 anos começando a dirigir um carro, e as mesmas coisas vão se replicando, né? Tanto essa autorização, aquele grito de longe, quanto soltar, né, o assento para a criança poder ir, e essa experimentação que vai incluir o pulsional, estou falando aqui a experiência, né, de prazer com o vento batendo no rosto, e também a ideia de que se sustenta aquela possibilidade de, né, andar de bicicleta sem cair, ou começar a dirigir um carro, né, na cidade, enfim. Então, esse olhar winnicottiano sensível vai trazer para a gente um caminho entre essas patologias da transicionalidade. Quando esse caminho dá um curto-circuito e complica, essa criança naturalmente vai fazer uso de um objeto, né? Ele vai chamar de patologias da transicionalidade. Os objetos transicionais são, né, ursinho, coberta, né? A criança vai migrando de um lugar, de um controle, né, de objetos na fantasia, para depositar naquele ursinho pedaços da mãe, pedaços do filho, e depois ele poder andar no mundo encarando a realidade melinita, a realidade compartilhada, né? Enfim. E aí, nesse caminho, a gente vai ver que em algumas situações isso acontece com certa tranquilidade e, eventualmente, vão acontecer adesões, né, a substâncias tranquilizadoras. Lá na frente, a gente vai imaginar, então, que alguns indivíduos não vão fazer essa transicionalidade e vão ter como objeto a própria mãe, o próprio pai, colar em alguém, não sair de casa, né? Tem um curta, né, japonês bonitinho, que é aquele costureiro, né? Ele passa a vida inteira sendo aquele que vende crochê com a mãe e o cordão umbilical nunca quebra, né? Ou a gente vai imaginar, então, a possibilidade de que essas substâncias deem uma vivência de calma, artificial de calma. Então, o álcool, né, não à toa se fala ficar mamado, né? Voltar essa fantasia de que não há vazio, não há falta, ou a ideia de que a gente pensa que as drogas entram aí, ou essas repetições, hoje também as séries, os games, né? Esse lugar da anestesia. Ele conta um caso do menino, né, o menino do cordão, que é uma contraposição que eu coloco na tese, aquela primeira caminhada. A caminhada que a mãe fala, vai filho, vai para o mundo, e tem o menino do cordão, cuja mãe teve um problema, foi internada algumas vezes, e esse filho não consegue dar conta daquela separação. Chega uma criança, então, com uma mania, né? Usando cordão para amarrar cadeiras, amarrar lareira, amarrar tudo da casa, até que ele amarra o pescoço da irmã, e num determinado momento ele se amarra na árvore de cabeça para baixo. Os pais, super assustados, levam ele para o Winnicott, então, que fala, olha, o uso do cordão já não tem mais esperança. Era para negar a separabilidade do objeto, não conseguindo dar conta da ausência da mãe. Era isso que estava em jogo. Ele faz essa interpretação, a mãe acha, meu Deus, não tem nada a ver. E depois, curiosamente, ela volta. E ela diz, olha, desde que eu conversei com ele, ele falou, quando você saía, eu não aguentava de noite, né? Então dá um contorno a isso.
Como eu falei, né, toda a tese que está, né, escrita no livro vai se caminhando para o capítulo 7, que é sobre essa formulação de como escutar isso. Eu diria que não só na clínica, né, como a gente escutar na vida, como, né, como amigos, como irmãos, né, num lugar de escutar essa dor cindida do outro, que muitas vezes a gente ali tem acesso. Eu começo com a epígrafe, eu não sei se o amigo de Deus está aqui, o Guto não, né? Ele disse que vem mais tarde. Ele fala muito dessa ideia, né? Querido! Então eu começo o capítulo 7 com Walter Ugumãe, ele me mandou uma mensagem linda, me emocionou demais. E, então esse texto também é, né, intercalado com várias epígrafes poéticas, né, para aliviar um pouco aí. Mas eu começo a falar de uma epígrafe dele, do Walter Ugumãe. Ele vai falar de uma trilha de cura da infância e do enfrentamento de pequenos e grandes predadores do passado. E aí ele diz assim, eu falo, né, me inspirei nessa epígrafe para descrever um caminho que pode nos fazer olhar para essa criança alojada dentro do adulto, que bate lá na porta, tempos depois, e ele diz assim, é uma bravura essa saudade de cada indivíduo de rever a infância. E ele nos brinda, né, com essa ideia de que a bravura serve inteira para apaziguar o presente e magnificar o futuro. Essa ideia de conquistar, talvez, uma noção de passagem do tempo e fechamento, passado, né, que vira passado, para poder se ligar a uma relação potente no futuro. Bom, o capítulo 7 vai ter, então, como ponto central esse lugar, né, de escutar essa relação fusional, simbiótica, que de alguma forma não foi narrada, não foi tocada, não foi colocada em cena, para que se experimente ali com o analista. O analista vai funcionar, então, como um terceiro, né, que pela primeira vez aparece ali como terceira área, como processo, né, de simbolização, e a gente chama, né, de processos terciários, para fazer ligação entre aquilo que fica fora da cena e, de algum jeito, então, instituir um reconhecimento também, né, afastar o desmentido de que algo não houve, de que, no fundo, aquilo que era um excesso vira, então, né, tem uma conotação de abandono traumático e esse pressuposto de existência fica muito abalado, né? Então, a gente pensa no setting analítico como uma forma, né, de combinar continência, né, sustentar movimentos regressivos, poder funcionar como um agente que se aproxima, mas que é amistoso, poder olhar o terror. Eu digo que nesse caso, né, do Douglas, da Marina, ele falava, parece que todo esse horror só vira verdade quando eu chego aqui, né? Então essa situação em que aquilo que é pesado demais, com marcas no corpo, se põe na cena, e a gente pode então favorecer essa retomada, né, de uma visão com os objetos primários. É uma testemunha que ajuda, né, que aquela fala possa ir acontecendo, e nessa relação transferencial a gente vai ter um elo entre o passado e o presente. Eu gosto, eu já falei para vocês do Ferenc, e no final eu falo o legado dele para a clínica, ele muda um lugar ético do analista, né? Aí ele tem um texto muito antigo que vai falar do analista como catálise, né? Agente catalisador, para retomar, né? Fazer essa ponte entre passado e presente. E o Ferenc tem um lugar muito de um analista absolutamente destituído de uma posição vertical, né? É um analista que se põe com empatia, com tato, né? de outra forma. E ele fala a hipocrisia profissional de alguns que agem como professores ou médicos, né? Então, ele é muito combativo, né? Recebe aí uma pena de banimento, ficam, né, as obras dele sem publicação por 30 anos, mas ele é muito reabilitado hoje em dia em razão dessa clínica atual que vai requerendo outro tipo de escuta, né, sobre todas essas dores. Só para, né, concluir um pouco, seria muito simples, né, empobrecedor do campo a gente falar, olha, é só sobre cortar a relação fusional, né? Essa pessoa não tem condições de se aproximar dessa verdade. Eu vou falar então do analista também nesse lugar, né? Escutar com o terceiro ouvido. Também tem um princípio de economia do sofrimento. Essa paciente Damiana, por exemplo, demora anos, 1 ano e meio, 2 anos, e eu não podia sequer falar da mãe dela. Essa mãe com quem ela ficava ali com a cabeça presa no domingo, né? Eu deito na cama, minha cabeça está presa, mas segunda de manhã eu acordo firme e forte para a vida, né? E aí, anos depois, ela fala, nossa, só agora eu fico pensando
que ocupar esse lugar, né, de melhor amiga tem sido um alto custo, né? Como é que a gente pode trabalhar isso para estar ali de uma forma cuidadosa, ética, conjunta, mas ao mesmo tempo existir, né? Então esse lugar vai aparecer um pouco, né, o trabalho dessa raiva acendida, da culpa por ter ocupado o lugar daquele ausente. Tem o lugar da falta do genitor, que eventualmente foi cúmplice e deixou aquela dupla fusional correr solta, né? No caso da tenista que eu contei, são duas duplas, a mãe apaixonada pelo primogênito e o pai com essa menina, né? Então, isso vai também tendo uma certa cumplicidade daquele que alivia a carga em relação às queixas e às demandas do outro. E no final do capítulo, já no final do pensamento clínico, eu vou já me encaminhando para as considerações finais, eu vou falar assim, é uma frase muito bonita, né? O analista é parteiro, a análise é partida, mas a chegada até ela temos que fazer com nossos próprios pés. Essa ideia, né, de parteiro, porque eu falo no comecinho, é muito diferente o nascimento mesmo real, como um ato concreto, o dia que a gente nasce, a data do nascimento, e o nascimento psíquico, né? Que tem uma complexidade desses encontros e desencontros até que se alcance a autonomia. Então, nesse sentido, o analista parteiro, né, propicia uma possibilidade de que se sustente esse nascimento psíquico, e a análise partida eu ponho em duas vertentes. Uma que é nesse sentido de partir, né, separar e partir para frente com os próprios pés, podendo eventualmente ter uma relação aí potente, amorosa, viva com aqueles que chegam, sem estar tão impregnado aí desses objetos, né, pré-edípicos. Enfim, vai ser uma trilha, né, de construção, às vezes muito longa, né, um paciente que eu atendo também há muitos anos, que foi conseguindo muito pouco a pouco, agora ela tem um filho, né, se separa da mãe, numa situação assim, absolutamente grave, mas assim, quase como telepática entre elas. A escuta dessa história, né, inteira da relação fusional, da filho, do genitor, às vezes também mãe e filha, né, estão nesse lugar, por parte de um terceiro, vai soprar uma lufada de ar, onde antes havia só sufocamento. Então a gente vai imaginar que toda essa posição de sacerdócio, de devoção, de melhor amigo, de parceiro substituto, vai encontrar ali um lugar, um campo de empatia e um campo maleável no jogador para que isso venha a ser trabalhado. Enfim. Quem quiser, né, fazer perguntas, a gente vai conversar aqui um pouquinho, mas eu quis contar um pouco assim da trilha inteira, porque tem uma complexidade, né, da área, mas ao mesmo tempo nos toca em relação a nossos laços familiares, né? O lugar de filho, né, mesmo para quem não clinica, o lugar de irmão, o lugar de marido, de mulher, de pai, de mãe, está tudo colocado de uma forma inquisidora, assim. Eu quero agradecer o privilégio de ter sido convidada por Adriana para aprender, para ouvir histórias. Eu sou apaixonada por histórias e entender mais a psicanálise. Eu achei fantástico. Acho que todo mundo aqui que tem um misto de gente, de amigos, de profissões diferentes, caminhos diferentes. Então, Adriana Meyer Gradin, nome herdado e nome escolhido, o que é muito bacana de ver. Eu escolhi algumas frases para a gente começar. E também vocês participarem, fazerem perguntas. Eu sou uma curiosa por natureza, vou fazer várias, mas eu gostaria que vocês... já tem gente aqui levantando a mão, gosto disso. Que é o seguinte, a mente ela não pode ser modificada pelo tempo e pelo lugar. E dentro de si pode fazer um inferno do céu um inferno. É de um poeta, Paraíso Perdido, John Milton, e que eu acho que relata muito bem o que é a psicanálise. A Adriana, além de explicar muito bem o que é o livro, você sabe, quando eu peguei o livro, eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ter condições? Aí eu olhei para o livro, Adriana, tenho, todo mundo tem. E depois da explicação dela, se vocês não tiverem a curiosidade, vocês vão perder muito. Porque a relação pai, mãe, filhos, todo mundo tem uma relação, no mínimo de filho, que você carrega, você copia exemplos sem querer, você
faz tantas mudanças na vida por ser filho ou por ter filhos, e é um aprendizado. E aí no livro, 2 questões me chamaram muita atenção, mas eu não vou nem falar por mim, porque eu recebi, está aqui ele, né? É um relato tão bonito, tão bonito. Comecei a ler hoje, tendo acordado muito cedo, e parei à página 95. Preciso fazê-lo por uns dias, ler outras coisas e deixar as primeiras impressões abraçarem-me. É isso o livro. Você vai lendo, você vai entendendo o mundo da psicanálise de um jeito muito leve, de verdade. Acho até que a Adriana podia gravar um audiobook, eu vou dar a sugestão aqui para ela, porque ela conta muito bem isso. E ela traz uma questão que é sobre o parto. E o parto, como eu adoro a língua, o parto é um substantivo e é um verbo. É o ato de parir, de apartar, e é um verbo, partir, ir. Por isso o psicanalista, o analista, ele é esse parteiro. Ele vai ser quem vai dizer, olha, me conta, vou lhe ajudar a ter liberdade e a ter independência. Você não vai ficar preso. Outro dia eu vi também uma pergunta muito interessante. A psicanálise cura? Eu vou deixar até para a Adriana responder. A resposta de quem eu vi, claro que sim, é um tratamento e todo tratamento é curativo. Quanto tempo se vai levar? Depende de cada um. Cura? Vou começar por essa pergunta e vocês façam várias, viu? Eu adoro o texto do Winnicott que se chama A Cura, né? Aí ele fala, já é tempo da gente deixar de lado a ideia de cura médica, né? Extirpar o sintoma. Vamos falar de cura enquanto cuidado. Então, isso que você fala do tempo, né? Alguém que está ali nesse lugar que não é do furor curante, né? De se colocar ali, mas que a rigor vai fazer uma sustentação no tempo para que aquela cura opere, né? Na realidade, a leveza, o alívio, o sofrimento partilhado. Tem vezes que a situação é tão terrível ou trágica que a gente compartilha e, de alguma forma, alivia, né? Alguém ouvir. E eu acho que em casos longos, eu tenho alguns casos longos que eu já atendo há mais de 7, 8 anos, o testemunho, ter alguém no mundo que sabe a linha do tempo inteira ali, desde que eu nasci teve isso, teve aquilo, eu vou contar para essa pessoa. Eu acho que é um tipo de cura enquanto cuidado, não no lugar ambicioso, né? Mas nesse lugar de permanecer, de estar ali e de deixar ser, né? Eu sei que tem perguntas aqui, porque tem alguém que já levantou a mão. Eu vou passar o microfone até ela, a primeira que já levantou a mão, mas eu vou fazer mais também, viu? Peraí. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. A Adi já era uma contadora de histórias antes mesmo da psicanálise. Quando ela se reunia num grupo de mulheres ou de amigos e arregalava esse olhão e contava histórias, contava as nossas histórias, ela contava melhor do que a gente mesma. Então, ela já era uma contadora de histórias. E ela consegue dar cor, né? Às letras, às palavras, e a gente fica assim atento, foi o que você falou. A gente fica ligado, né? Foi um resumo, mas a gente estava ouvindo o livro aqui, ouvindo ela contar tudo. E acho que depois da psicanálise, a contadora de histórias se tornou uma escritora. A partir da clínica, essas palavras foram bordadas de uma forma tão linda que é isso, desperta muito mais o nosso interesse, né? Além dela ser inteligente, ser dedicada, ela é muito sensível. Então, ela faz da história... Eu acho que já era um dom, isso já estava escrito lá atrás, né? Eu acho que é um dom dela, de contar histórias verbalmente ou na escrita. E acho que a escrita é um dom, é um presente, é uma arte para a gente, né? Para todos. Porque traz leveza, traz beleza e traz muito mais amor. É isso. Temos mais perguntadores aqui? Olha, Tem. Primeiro, elogiar a Adi, porque é incrível o dom que ela tem de falar. Dizer que eu sinto uma pena de ser sua cunhada, porque senão eu queria ser sua paciente. Eu não posso, infelizmente.
Com certeza seria muito proveitoso para mim. Mas é um comentário que eu vou fazer sem ter recapitulado o texto, mas há pouco tempo eu li um texto da Susan Buck-Morss, que é de filosofia, não sei se você já leu, que eu lembrei muito de você e eu fiquei de te mandar, eu falei, tem que mandar esse texto para a Adi, porque eu achei que você fosse se interessar muito sobre o texto. E esse texto fala sinestesias e anestesias, como a gente tem um pouco a ver também com o Walter Benjamin, quando ele fala do teatro e de todas essas anestesias que a gente tem que a sociedade, principalmente moderna para cá, tem usado shopping centers, o cinema, e agora muito nítido com as redes sociais, a gente fica ali se anestesiando o tempo todo com aquelas informações. Então, eu fico pensando que, no seu caso, você trata daqueles casos bem graves, que se tornaram patologias, mas enquanto todos nós não temos um pouco essa necessidade de anestesiamento também, por conta de coisas que vão acontecendo com a vida de todo mundo, ainda num nível de saúde, não sei o que você pensa disso, mas também que gera esse desconforto e que faz com que a gente esteja querendo se anestesiar o tempo todo, e isso é muito evidente na sociedade contemporânea. Acho que sim, a gente falou muito isso na pandemia, fazíamos assim de brincadeira, gente, tem que entorpecer um pouco para aguentar, aquele momento. Então essa ideia, essa medida de existir, relativamente ali numa base anestesiada, que pode estar num lugar saudável, mas assim, além disso, aqui eu fiz um recorte, uma poda de casos que estão circunscritos ali na ideia do fusional. Mas eu tenho, assim, por exemplo, jovens que chegam e, assim, pouquíssimo contato consigo, Então, nem sei se eu gosto disso ou daquilo, não sei se eu gosto ainda dele, eu estou ficando louca. Então, também, a gente qualifica, assim, alguns analistas, tempos de miséria simbólica. Como é difícil contornar o afeto com a palavra. Então, isso que Billy trouxe, a ideia de começar a escrever e ir contornando o que está difuso. Eu atendi um rapaz, assim, muito, muito simples, anos atrás, e ele tinha um inchaço nas mãos, ele trabalhava, assim, como porteiro dessas coisas de shopping, e ele tinha um apavoramento que ele inchava, e aí ele falou, é uma coisa incrível, eu saio da sessão e minha mão desincha, porque então eu acho que tem um lugar, tem uma doença, catalogada aí, alexitimia, não lexis, de léxico, palavra, e timos de afeto. Não ter, não, palavra contornando o afeto. É a fobia, é o pânico, o sentimento difuso de pavor, vem do não contorno. Encontrar alguém que esteja ali, tomado banho, te esperando, 2 vezes por semana e tal, já é um contorno, mas eu acho que sim, o dia inteiro entorpecendo. Quantas vezes a gente fica ali falando, nossa, 2 horas passaram, Então, acho que sim, é uma chupeta, Em inglês, é pacifier, a chupeta. É um pacificador que não dá fundo, É só um autoerótico, a superfície. Acho que é uma coisa para a gente pensar muito. Tem mais pergunta aqui. Primeiro eu queria dizer que é um privilégio estar aqui, poder ter contato com um livro tão intenso e tão bonito, e também com uma escritora, uma falante, uma Dinda incrível. E é tão significativo poder ver que, assim, minha segunda sessão, a primeira em São Paulo e essa aqui, e com a conversa que a gente teve, é uma pessoa tão nota 11 da conversa de São Paulo, tão muito além do 10, que mesmo estando aqui pela segunda vez, a gente vê que a perspectiva é completamente diferente. A forma como se fala, a forma dessa vontade de estar aqui, de poder explicar. Eu trouxe uma pergunta, talvez um pouco, já vinha trazida, um pouco talvez tangenciando, mas não tanto. Também falar sobre desafios em transformar um tema tão profundo em escrita acessível, sem perder essa complexidade. Aí eu queria falar que também talvez fruto de uma carência geracional ou uma necessidade em excesso. Eu queria saber como diferenciar intimidade saudável de simbiose emocional, principalmente nos relacionamentos atuais que incentivam estar junto o tempo todo. Então, esse excesso. Pergunta maravilhosa. Eu acho que o limite seria assim, o incômodo, o mal-estar daquele que está sendo invadido ou não,
né? Quando a intimidade pode ser, né? Adjetivada como saudável, tem alguma coisa que não fica nisso que a gente falou, né? Esse corpo que transborda, nessa vontade de se afastar um pouco. A gente pensaria nisso. Já pensando no que eu falei lá nos primórdios, né? A ideia de amar esse filho, fazer a massagem, trocar a fralda, que é um manuseio que contorna esse corpo, pode ser um tipo, né, de intimidade e sedução, entre aspas, né, para a vida, para viver, para sentir desejo, ou eventualmente aquilo que é o cotonete, aquilo que vai sendo demais, né, excessivo. E esse corpo abriga essas respostas. Então, acho ótimo a gente pensar nisso. Sobre a questão da complexidade, João, eu penso que, assim, tem uma coisa de tentar simplificar. Por exemplo, em relação a São Paulo e aqui, eu tinha um monte de alunos ali e pessoas que estão falando uma linguagem, né? Então, eu vou falar uma coisa específica, a pessoa que não precisa, o terrorismo do sofrimento. Todo mundo está falando a mesma língua. Então, eu quis conversar um pouco com amigos, né? Com pessoas que eu amo, né? Todos aqui, de alguma forma, são pessoas que eu amo muito e estão na minha vida, e colocar isso desse jeito. O trabalho em si, você sabe que aí eu vou, de novo, homenagear minha mãe, uma formiguinha trabalhadora, que eu também peguei essa genética, e é isso, a leitura, né? Copiar, puxar, né? Transformar. Vem cá, eu acho que tu quer falar lá no fundo, ó. Obrigado. Ok. Bom dia. Olha, nem é uma pergunta, é mais um depoimento. Eu quero dizer da minha alegria, eu que sou tão pouco letrado no assunto, mas para mim tem sido um exercício de alteridade, de ver como você conseguiu colocar casos tão pesados, tão fortes, mas de uma maneira simples, literária. Você usou Walter Ugumãe, Drummond, cinema com Garry, né? Literatura, tudo isso fez uma junção e a leitura é uma delícia, é um exercício de alteridade, da gente realmente aprender a ver o outro, a sentir o outro com leveza. Obrigado. Obrigada. Essa semana respondi para ele, recebi uma mensagem dele, letradíssimo, aliás, uma mensagem incrível, e chorei, fiquei com os olhos cheios de lágrimas de receber essa ressonância, né? Alguém que lê e sente a vontade, né, de expressar. E linda, o microfone está falhando, né? Mas, enfim, queria te agradecer muito, Guto. Obrigada. Tem mais pergunta aqui, porque eu estou adorando. Todo mundo com questões aqui. Ou depoimentos. Eu estou na dúvida se tem mais depoimento ou pergunta. Oi. Adi, você sabe, você foi uma pessoa especial para mim há 2 anos atrás. Eu tive um percurso tardio, mas para entrar na psicologia, e a dúvida entre a psicologia ou a formação de psicanálise, no primeiro momento, foi esclarecida por você. E o que você trouxe aqui hoje é um presente de quem está com alguma intenção de ser orientada pela psicanálise, como eu, e a necessidade da gente tomar cuidado com essa relação com os filhos, né? E aí eu queria fazer você pensar um pouquinho e ver se a gente consegue compartilhar a ideia de Winnicott em relação a mãe suficientemente boa, como que essa mãe se coloca nessa relação funcional. Ela talvez uma questão tão narcísica colocada em cena, que ela já não é suficientemente boa, ela é, talvez, entre aspas, excessivamente boa, seria uma mãe do excesso. A Maria Rita Kel vai colocar em cena assim, aquela mãe afoita que precisa atender aquelas demandas com muita urgência desse filho, ela de algum jeito vai fazer
com que esse tempo de ausência não possa ser experimentado, que faria, né, esse ato para ele se colocar em autonomia. O Winnicott vai falar, a mãe não precisa ser perfeita, apenas suficientemente boa, que é aquela que deixa esse espaço de falha, de falta e de desajuste. E ele tem um conceito super importante, né, que é de desilusão paulatina, né, desadaptação em doses homeopáticas. A mãe vai tendo que ir se afastando pouco a pouco para que esse filho possa ser, para conquistar essa integração. Então, eu diria, nesses casos em que a gente vai vendo adesividade, viscosidade, família claustrofílica, síndrome, né, se a gente for pensar de Estocolmo, está vendo que isso, de alguma forma, na origem, teve um percalço, teve um extravio. Então, a gente estaria pensando que esse espaço do suficientemente bom complicou. O que eu digo também é assim, que faltou um terceiro suficientemente bom presente para interditar a fusão. Talvez naquela fantasia de completude, esse terceiro que a pessoa, né, de alguma forma, assim, pedia socorro para que chegasse, né? Nesse caso do Douglas tem, né? Quebrar esse laço, né, denunciar a polícia, alguma coisa que se colocasse nesse lugar de socorro, não chega. Então, não tem o terceiro suficientemente bom para interditar a fusão. Mas muito bom, Bel, obrigada. Eu tenho uma pergunta que eu vou falar aí andando, que quando você pensa em psicanálise, nós humanos erramos todos os dias. Mas filho não vem com manual. A gente herda, a gente aprende com exemplo, é arrastado por ele, mas na psicanálise, a gente leigo aqui, sem entender, pode pensar que a culpa é sempre do pai e da mãe, ou não, ele não tem culpa? Ótima pergunta também, porque acho que isso é uma fantasia de todo mundo, né? A gente vai pensar assim, os primórdios são extremamente relevantes, né? Assim, primeiros anos, 4 anos, como fundação. Então, problemas de fundação vão ser mais graves do ponto de vista da configuração de uma saída com uma defesa mais enrijecida, né? Um refúgio psíquico, um paciente mais assim, Sheldon Cooper, né? Que tem ali uma possibilidade que a gente chama esquizoide, né? Um fechamento que não permite que o outro entre. Mas, assim, de alguma forma, a gente pensaria que sim, né? O ambiente primário, mas não necessariamente como culpa de pai e mãe, mas esse ambiente que não foi facilitador também nas abstenções, né? A ideia de se retirar. Quem pode exercer função paterna? É um trabalho da mãe, né? A mãe que sai e que esse filho fala, minha mãe olha para outro lado. O outro dessa mãe, né? O pai, na realidade, pode exercer função materna, sim, ser ele aquele que faz o holding, que sustenta. Então, não necessariamente a gente estaria catalogando um lugar culpabilizante, mas sim de como aquilo se configurou na origem, né, nos primórdios, e como se irradiou. Esse autor Férez, ele vai falar assim, assim como uma vela colocada num quarto, né, e você põe uma mão nessa vela, pode obscurecer a metade do quarto, um dano que acontece nessa fase muito inicial pode projetar essa sombra por toda a vida. Então, a rigor vai ser muito mais denso quando as coisas acontecem nessa fase, mas não seria culpa, seria uma articulação em que questões desse filho também estiveram em ação. Então, acho que não daria para dizer foi esse pai, foi essa mãe, não culpa, né? Mas acho que é uma questão mesmo, né? As piadas do Freud são, né? Abre a porta e diz, a culpa é da sua mãe, pode ir. Essas piadas, mas acho que a gente vai construir o lugar como esse filho também recebeu, né? Aquilo que foi ofertado e foi dado. Mesmo sendo gêmeos ou mesmo sendo crianças com a mesma condição, né? Financeira e tudo mais. Porque explicar isso quebra o preconceito. Um preconceito que vem durante muito tempo sobre psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Coisa de maluco. Não vou. Já muda. Isso já vem mudando. Então, explicar isso é muito importante. Por isso que tirar dúvidas, principalmente para quem é leigo, como é que a psicanálise vê a mente, que é tão inquietante, isso fisiologicamente, biologicamente, que interfere. Você trouxe o caso de gêmeos.
Gêmeos muito diferentes, no caso até da família de Douglas, muito distintos. Às vezes, sim, com a mesma criação, mas com um olhar diferente do pai e da mãe, mas que age de forma completamente distinta. Isso interfere também, nessa hora tem que ter uma parceria, tem que, vamos chamar aí, vai precisar também de um medicamento, não? Eu acho que a gente vai pensar, logicamente, sempre uma premissa seria a singularidade, né? Em algumas situações não tem como atender algumas pessoas sem esse lugar da psiquiatria como coadjuvante. Eu acho que são duas coisas bem diferentes, né? Aquele que aplaca o sintoma que está no lugar físico, clínico, somático, né? Esse corpo que não levanta, esse corpo que tem realmente ali uma questão de dopamina, serotonina, etc., para poder encontrar, né, uma possibilidade de se reerguer. Mas acho que todos os psiquiatras que trabalham assim com a mirada, eu diria mais ética, assim, vão dizer, olha, é preciso falar sobre isso que está por trás, né, sobre o que fica no biombo dessa manifestação sintomática, o que está ali se colocando sem representação, né? É difícil falar para muita gente, como é difícil ouvir para muita gente. Esse papel do psicanalista, você fala muito bem, todo mundo que já falou, eu não preciso falar mais isso, é verdade. Ouvir é mais difícil às vezes? Eu acho que a gente treina, né, assim, de alguma forma, num lugar ético também, fazendo uma penumbra, eu gosto desse termo, fazendo uma penumbra acolhedora. Nada de mim, por exemplo, se sou casada, se tenho filhos e tal, para mim, né, uma posição ética minha, deve aparecer para que eu possa propiciar que a fala aconteça. Então, muitas vezes perguntam, né, o signo, etc., falam, vamos voltar para cuidar de uma escuta particularizada em que o analista é um espaço côncavo de hospitalidade para que aquilo possa vir, sem negar, reconhecendo esse vazio. Muitas situações disso que a gente fala, a pessoa que não consegue falar, pobreza simbólica, né? Eu não sei o que estou sentindo. Muitas vezes o analista fica ali um tempo cuidando daquilo que aconteceu quando um adolescente, por exemplo, um jovem passei a semana toda deitado. E aí vai requerer um analista com tônus, curioso, interessado. Em que você pensou? E você assistiu alguma série? E me conta como é que foi. Que tipo de série você gosta? Então a gente sai de uma posição que é de uma psicanálise ortodoxa, né? Tradicional, que assim, pelo menos no meu grupo, ninguém mais aplica, é bem caricatural, né? Isso que a gente pensa dos filmes. Uma pessoa que nada fala, sentada, com um divã estendido, não. É uma relação, um encontro humano para a fala acontecer. Eu não sei se vocês viram essa série, né? Da morte assistida, né? Então, várias pessoas trouxeram, não sobre morte, mas sobre a relação de amizade entre duas mulheres. Uma mulher que cuida da outra até o final. Aquilo é de uma lindeza, de uma riqueza absoluta, e várias pessoas trouxeram, quer em relação à falta disso, quer em relação a falar, é isso que me preenche, né? Então, eu acho que entra objeto cultural, né? Temos mais perguntas aqui? Mais alguém? Pô, claro, várias. Voltei. Eu ia dizer que eu tinha separado algumas perguntas, né? Mas no seu livro você descreve dinâmicas que parecem quase inevitáveis e que percepção própria nessa questão da dificuldade de se desfusionar sem um pequeno terremoto, porque a fusão cria um nós que engole o eu. Então, talvez essa coisa da dificuldade, eu acho que dentro do livro, é muito essa coisa do ter um nós e que não apague o eu, né? E aí a minha pergunta seria, o que você acha mais difícil para quem tenta sair de um relacionamento funcional? Lidar com o vazio, com a culpa, ou com a própria identidade reaparecendo? Eu acho que a identidade tem maravilhosa, eu mesma. É psicanalista já? Como é isso? Não, eu acho o seguinte, que a identidade reaparecendo é um ganho, é uma conquista. Então vai ter também um elemento surpresa no sentido positivo, né? Eu acho que eu consigo, né, o Douglas, trabalhar numa loja.
né? Então, eu acho que dá para eu ir, eu vou ser caixa. Depois eu acho que eu consigo virar gerente. A identidade vai sendo tipo uma cicatrização do vazio. A ideia de reconhecer que aquilo faz muito mal, que é um processo que antecede isso, eu acho mais difícil. Porque a sensação de que aquilo é tudo ia ficar muito perto de estar aniquilado, né? Não consigo viver sem ela, não consigo viver sem esse amor. Então, eu acho que a primeira etapa, se dar conta, nossa, é muito difícil. Tá? As raivas, eu acho que são, para o analista, um gancho, né? E você sentiu alguma coisa com isso? Não, já estou acostumado. Num determinado dia, a pessoa diz, sabe que quando eu deitei, eu senti uma raiva, eu não devia ter atendido o telefone. Aí eu, me fala disso. Essa hora, a raiva, ela é boa, né? Não chega a ser um critério negativo. Ela é um índice de separação. Eu já consigo ver esse outro me separar e sustentar isso. Então, a parte de construção de identidade eu acho muito boa. Inacreditável, né? O nível de perguntas aqui, eu estou constrangida já. Fiquei constrangida, vou ter que elaborar uma coisa agora. Não, eu quero primeiro falar que a Adriana falou de uma coisa que é muito legal, de uma mulher apoiando a outra. E aqui presente, a gente tem vários grupos que a Adriana faz parte e que a gente faz pequenas análises quando a gente se encontra. E eu vou fazer uma pergunta, porque a gente já brincou sobre isso, tal, sobre pais e filhos que têm energia caótica. Se o filho também vai ser assim ou não. Vamos dar jeito nos pais ou vamos dar jeito nos filhos? Bom, sobre os pais de energia caótica, devo dizer que adoro, estão presentes e acho que é uma transmissão de vida, transmissão de alegria, né? Acho que é uma transmissão de autonomia, porque eu acho que energia caótica, a gente está falando de um lugar de energia caótica moderada, às vezes nem tanto, mas mas assim, que deixa também um lugar inspiracional para esse filho, eu acho. Que estão mostrando que assim, sentem muito prazer juntos, sentem muito prazer na vida, muito prazer comigo. Esse filho olhando isso fala, eu vou me virar, né? Então é não funcional, eu acho. Depender. Agora pode ser que o filho sinta eventualmente assim, nossa, quero mais um colinho. Mas nesse caso é uma filha que postulará. Ela vai pedir. Você sabe que eu vi de um psicanalista falando sobre o filho preferido. Ele disse que existe o filho preferido. E aí a apresentadora falava, nossa, não, como assim? Existe, você não pode contar nunca. Ele vai existir, mas você não conta. É uma questão ética sua. E ele fala, porque eu sou o 6º filho de 7. Aí brincaram, por isso que você é psicanalista? Ele, não, o 6º filho de 7 filhos, eu era invisível. Então, um dia, esqueceram o meu aniversário de 13 anos. Esqueceram. Era muita gente, muito menino, não lembrou. E ele fez um drama, chorou, pegou um fósforo, apagou, parabéns para mim. E aí perguntou se adiantou? Não adiantou nada. Mas, para ele serviu, qual é o outro lado que me serviu? Eu podia fazer tudo, eu tinha liberdade. Por quê? Porque ninguém notava, era muita gente. Então eu aprendi a fazer. Eu me dei a independência necessária. E claro, com os exemplos corretos dos pais e dos irmãos, e que ninguém ia fazer uma grande bobagem. É uma energia caótica controlada, né? Assim, mais ou menos, mas com muito amor. Que nunca vai dar problema, eu acho. Eu acho que o livro traz muito isso, essa questão do excesso, né? A gente vai pensando também que esse excesso, de alguma forma, seria sempre alguma coisa muito fluida, e a gente vai vendo que em alguns casos, né? Esse que deixa ser, né? Que se reserva e que deixa esse filho seguir e se colocar autônomo, põe em cena essa possibilidade dele se emancipar, né? Acho que ele fala um pouco disso. Por outro lado, tem um texto lá do Ferenczi que ele vai trazer esse 10º filho, né, o hóspede de uma família que não se sente acolhido. Aí eu diria que depende do que a pessoa faz com isso, porque esse que é entrevistado, ele consegue fazer desse lugar criação, né? Ele põe em cena, não tendo ninguém aqui, eu crio, tendo energia caótica fora, eu faço, né? Então, eu acho que isso aí fica nesse campo. Mas perguntemos, espera aí.
Adriana, é um prazer enorme estar aqui. Estou aqui muito feliz. E, assim, como é que a gente se dá conta? Eu não li o livro, eu comprei hoje, vou ler. Acho que eu vou fazer uma viagem de 10 dias. Ele vai ser meu livro de cabeceira. Quero voltar com esse livro, sabe, em dia. Como é que a gente se dá conta que é uma mãe acessível? Porque tem uma pergunta muito recorrente, que é assim, você é uma super mãe. Você... Como foi, Cristina, que você me perguntou? Coruja. Ah, sim. Mostrou várias fotos da filha. Então, assim, em um minuto, a gente se conhecendo, e eu já fui logo falando da minha filha, né? Então, assim, como é que a gente se dá conta que é uma mãe excessiva? Enquanto você falava, eu perguntei aqui pro meu companheiro, pro meu marido. Eu sou uma mãe excessiva? Aí eu né? Eu fiquei pensando assim, é sempre, a gente falou aqui de dinâmicas, né? A ideia de entrelaçamento entre um e outro. Então, Elis foi lá em casa almoçar, né, com jovens filhos de pais, né, que estão aqui em Salvador e os jovens estão morando lá. Ela foi nesse dia, comeu o cozido baiano, e ela falou que tinha feito 6 partos no dia anterior, que estava morando numa casa com uma amiga, que o dinheiro da bolsa que ela ganhava, ela estava dividindo. Então, uma demonstração em ato, na vida, dessa conquista de autonomia, de caminhar com as próprias pernas, de estar ali. Então, o que é excesso, o que é cuidado? Dentro da dinâmica, eu acho que ela, por exemplo, eventualmente vai te sinalizar, mãe, estou com o bebê aqui, cuidando, acabei de fazer o parto. Ela vai te sinalizando quais são esses limites, essas barreiras, mas acho que é justificável, né, do que você fala. Ficam vocês duas ali, tem uma sensação de sobrevivência e cuidado que está destinada a você, natural que ali tivesse alguma coisa dessa ordem, virado, né, uma dupla, né, mas que aos poucos ela pôde, de uma forma, me parece saudável, bancar esse espaço há anos, né? Estava trabalhando em Jaçanã, gente, Jaçanã existe. 6 horas da manhã, Jaçanã da música. Ela estava fazendo 7 partos por dia, todos os médicos passando os piores casos para ela, e ela lá, altamente corajosa, no mundo. Isso responde. Sem analisar. Eu vou agora passar para as considerações finais de Adriana. Por quê? Porque vocês têm que comprar o livro. Ela disse que não, tem sim. Por quê? Porque é bom. Porque livro foi feito para circular. Eu sou uma entusiasta. Eu acho que você tem que comprar, ler, passar adiante. Mostra para mais alguém. Grifa ele. Se você gostar de grifar, não faz isso. Mas é importante. Então, mesmo que ela diga, não, comprem sim, porque é bom e vai circular. Então, eu queria basicamente, agora agradecer, receber abraços, né, celebrar, é um dia de celebrar também, falar a vocês assim, que é uma construção que segue em aberto, isso, né, que é a sugestão de Teca. Se vocês lerem, tiverem, né, dúvidas, perguntas, me mandem mensagem, vamos tomar um café, vamos falar sobre isso. A Adri Mira tem um livro todo de post-it, mandou a foto e falei, vamos tomar um café que eu estou cheio de perguntas. Vamos, então seguimos com a obra em aberto para a gente conversar e vamos lá, tomar um suco, né, comer, tomar um café e dar um abraço. Obrigada.